Olá, vamos dar início ao nosso curso. Essa é a primeira aula, Técnicas de Estudo e Participação em Concursos. Nós vamos dividi-la em duas partes. Primeiro, nós vamos abordar as técnicas de estudo, qual a melhor maneira de estudar, de se preparar, não só para o concurso, para tudo na vida. E a segunda parte é referente à participação em concursos. Não existe nenhuma receita infalível, não existe nenhum segredo. Ou melhor, o segredo é disciplina, determinação e esforço. Eu tenho que ser disciplinado nos meus estudos, eu tenho que ter determinação, eu tenho que me esforçar. O ideal é nos anteciparmos. Antes de sair o edital, eu já começar a estudar, já começar a me informar sobre o que provavelmente irá cair no concurso. Muitos de vocês fizeram isso, se anteciparam. Muitos possivelmente que vão começar a estudar agora. Também não significa que vocês não terão sucesso por não ter estudado antes. Mas o ideal é se antecipar antes, o ideal é se manter informado sobre a sua área profissional. Então, se eu sou um professor, eu tenho que estar sempre estudando sobre educação. Eu não posso deixar para estudar apenas na véspera do concurso. Isso vale para todas as áreas profissionais. E não só estudar sobre a minha área profissional, mas também estar informado sobre o mundo, sobre os acontecimentos do mundo. Por exemplo, para alguns cargos nesse concurso, nós teremos uma parte específica de atualidades. Para outros cargos, não teremos essa parte específica em atualidades, mas eu conhecendo o mundo, eu conseguindo fazer uma leitura de mundo, automaticamente eu terei mais facilidade para entender, para compreender aquilo que eu estou estudando relacionado diretamente à minha profissão. Então, precisamos o quê? Sempre estarmos atentos com os estudos, sempre estarmos nos dedicando, separando horas do dia, do dia para o estudo. Um outro detalhe, se porventura, eu sempre gosto de falar disso, se porventura eu te convidasse agora para participar de uma corrida, de uma maratona, 44 quilômetros de corrida, bem provável que você não topasse, não estava preparado. Se você não estava preparado, você ou não vai participar da corrida, ou você vai participar da corrida e vai terminar nessa situação. Por que eu estou dizendo isso? Qual a relação de uma maratona com um concurso público? Porque uma maratona, 44 quilômetros, exige um esforço físico de horas correndo. E um concurso público também exige um esforço de horas de leitura, de estudo. Por quê? Porque as questões do concurso muitas vezes são parecidas com essas que eu estou colocando aqui na tela. São questões grandes, onde eu preciso ler muito, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, preciso fazer cálculos, vários exercícios mentais. Ou seja, se eu não tenho o hábito, se eu não tenho aquele condicionamento de estudo, se eu nunca leio um livro, se eu nunca leio uma revista, se eu fico a maior parte do meu tempo em redes sociais, assistindo filmes, vendo vídeos no TikTok, vendo vídeos no YouTube, isso não desenvolve aquele condicionamento mental necessário para eu ficar diante de uma prova num concurso ali por algumas horas. O que quer dizer com isso? Que estudar também é um exercício. Por isso é importante o tempo de estudo, o tempo diário de leitura, de estudo. Como todo exercício, quem participa aí, não sei se você faz alguma atividade física, mas como todo exercício, a evolução ela é lenta, a evolução ela é gradativa. Eu preciso treinar constantemente, eu preciso aumentar a intensidade do meu treino, eu preciso treinar da maneira correta também, não posso treinar da forma errada, preciso descansar e preciso me autoavaliar. Com os exercícios físicos eu faço isso, com o estudo é a mesma coisa. Não dá para, no caso, você não tem um hábito de leitura e você agora, a partir de amanhã, você vai estudar 4 horas por dia. Você não vai conseguir estudar 4 horas por dia. Então você precisa iniciar aos poucos e ir gradativamente aumentando a sua intensidade. Parar para fazer avaliações, descansar,
estudar da maneira correta. Um outro detalhe, o estudo ele é uma escolha. Então, sobre o tempo de estudo, mas eu não tenho tempo para estudar. O estudo é uma escolha. Eu já fui procurado por algumas pessoas que me perguntaram, viu, como que eu faço? Qual que é o segredo para passar no concurso? Aí a primeira coisa que eu perguntei, qual foi o último livro que você leu? A pessoa fala, eu li quando eu era adolescente, quando eu estava no ensino médio, faz mais de 10 anos. Né? Então, o segredo é você estar constantemente estudando. E o segredo é a dedicação. Como falamos no início, é a dedicação, é o esforço. Então, temos que escolher estudar. É uma escolha. Eu posso escolher estudar ou eu posso escolher não estudar e dedicar o meu tempo nas redes sociais ou em outras formas de lazer. Qual que é o número ideal de horas para estudar? É o máximo que você puder estudar. Me refiro aqui a um concurso, se preparando para um concurso, é o máximo de horas, mas obviamente sem excesso. Muito excesso vai fazer com que você acabe nem conseguindo absorver o conhecimento por estar estudando demais. Mas sempre deixar essa regra. Se eu estudar 15 minutos por dia é suficiente. Se você não tiver mais do que 15 minutos por dia é suficiente. Mas se você puder mais do que 15 minutos, se você puder meia hora, 1 hora, 2 horas, mais de 2 horas por dia, é o ideal. E o importante também é você ter um planejamento, você planejar, estudar previamente, ou melhor, estudar aquilo que foi planejado previamente. Não dá para você chegar diante de uma mesa na sua hora de estudar e falar, bom, hoje o que eu vou estudar? Aí tem ali o livro, tem legislações, tem português, tem matemática, tem redação, aí você fica indeciso sobre o que eu estudar. Então é importante fazer um planejamento, e é importante ser disciplinado nesse planejamento. Voltando, caso tenha poucas horas para estudar, infelizmente eu não tenho muitas horas, eu trabalho, eu estudo, eu tenho poucas horas para estudar, eu tenho outras tarefas, outros afazeres. Mesmo tendo poucas horas, o importante é não perder tempo. Toda vez que você tiver uma oportunidade, nem que seja apenas 1 horinha por dia, você tendo uma oportunidade, você estudar, você planejar o seu dia para que sobre tempo, para que você tenha tempo disponível para estar estudando. E como que se organiza o tempo? Primeiro, você não pode se comprometer com mais atividades do que você é capaz de cumprir. Você está num período de preparação para o concurso, então, obviamente, você precisa planejar junto, se você mora com outras pessoas, junto com a sua família, deixar que todos estejam cientes de que você está se preparando para o concurso, de que você está estudando. Então é o momento onde você organiza as atividades do seu dia e você deixa horas do dia reservado para o seu estudo. Faz uma tabela do tempo, quantas horas eu tenho, quantas horas eu posso reservar para o estudo. Não deixar para estudar em cima da hora. A prova será em agosto, nós estamos no início de junho. Então nós temos junho, julho, aí você vai deixando, não, mas ainda falta 60 dias para a prova, mais para frente eu estudo, e aí vai cada vez mais protelando, e quando você cai na real, você já está ali na véspera do concurso, faltando poucos dias, aí vai correr atrás, vai tentar recuperar todo o tempo perdido, e infelizmente não será possível. Horário melhor para estudar. Isso é uma escolha muito pessoal. Eu, por exemplo, gosto de estudar cedo. Eu acordo 6 da manhã, 5h30 da manhã e estudo de manhã. Prefiro estudar de manhã. Tem outras pessoas que preferem estudar à noite. A minha esposa, por exemplo, a Rosângela, ela gosta de estudar de madrugada. Eu só não recomendo estudar após o almoço ou após a janta. Você acabou de almoçar, acabou de jantar, o corpo pede um certo descanso para poupar energias, para a digestão, e aí você vai estudar. Eu entendo que a dificuldade de estudo nesse momento vai ser pior. Geralmente após uma refeição, foi uma refeição pesada, geralmente o corpo ele pede para dormir, pede um descanso.
Falando em descanso, ambiente. Onde que eu vou estudar? Qual que é o melhor lugar para eu estudar? Tem que ser um ambiente agradável, um lugar silencioso. Eu posso utilizar um fone de ouvido, posso utilizar um protetor auricular. Isso facilita também na concentração. Evitar de estudar na cama, no sofá ou algum outro lugar que seja muito aconchegante. Acabou de almoçar, deita na cama para estudar. Vai estudar ou vai dormir? A grande probabilidade é que você durma. Então tem que ser um lugar confortável, um lugar arejado, um lugar silencioso, mas não pode ser muito confortável também. Não pode ser na cama, não pode ser no sofá. Evitar um ambiente com muito barulho, tentar escolher um lugar silencioso, isso é importante, um lugar iluminado. Aí a gente chega naquela parte bem complicada, que fala sobre a disciplina e principalmente que fala sobre a preguiça. Muitas vezes temos preguiça de estudar e isso atrapalha a nossa disciplina. Eu costumo dizer que não existe gente preguiçosa. Por que eu digo que não existe gente preguiçosa? Porque, por exemplo, às vezes você quer fazer uma atividade, alguém te convida para uma atividade física. Você fala, mas não, eu não quero fazer atividade física. Aí a pessoa diz que você é preguiçosa. Só que se a pessoa te convidar para ir passear no shopping, por exemplo, na hora você fala, não, eu vou. Né? Ou não gosto de shopping, mas eu tenho preguiça de ir no shopping. Te convida para passear, para ir no shopping, eu tenho preguiça. Mas se te convidar para assistir um filme, ficar 12 horas assistindo filmes, assistindo séries na Netflix, você se dispõe a ficar 12 horas assistindo uma série na Netflix. Ou seja, você não tem preguiça de fazer isso. Ou seja, não tem pessoa preguiçosa. O que tem é a pessoa que ela tem preguiça para fazer algumas atividades, mas não tem preguiça para fazer outras atividades. Mas, vamos lá, caso você é uma daquelas pessoas que tem preguiça para estudar, né, até coloquei ali entre aspas, preguiça para estudar, nós temos aqui algumas técnicas para superar e vencer essa preguiça. Primeira delas, faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Por exemplo, se você estiver fazendo uma dieta, precisa perder alguns quilinhos e vai fazer uma dieta. Aí você acorda 2 horas da manhã, vai tomar água, vai lá na cozinha tomar água, está com fome, você abre o armário e você tem lá no armário uma maçã e você tem um pacote de biscoito, pacote de bolacha recheada. Você vai comer a bolacha recheada. Por quê? Porque está fácil, mas a sua dieta exige que você não coma a bolacha recheada, e sim que você coma a maçã. Mas está fácil ali na sua frente a bolacha recheada. Ou numa outra situação, você abriu a geladeira. Na geladeira tem alface e tomate e tem do lado uma pizza que sobrou ali do dia anterior. Você vai esquentar a pizza no micro-ondas ou você vai lavar o tomate, lavar a alface, picar o tomate, picar a alface e fazer o certo, que seria comer alface? Você vai acabar fazendo o errado, que é comer a pizza. Então, o que é fazer o certo? Faça o certo ficar certo. Ou melhor, faça o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. Se você acordar novamente às 2 da manhã, você for até a cozinha e você abrir a geladeira e se não tiver a pizza, se não tiver nenhum lanche, você está com muita fome, mas só tem alface e tomate. Você fala, não quero alface e tomate, eu quero comer um lanche. Aí você vai ter que sair da sua casa, pegar o seu carro, ir até uma lanchonete que esteja aberta, para você comprar o seu lanche. Então isso fica difícil. Então o errado, que é comer um lanche, ele se torna difícil. Então é mais fácil você lavar o alface, lavar o tomate, picar, temperar por um bom tempero e comer, que é o certo. Então o certo tem que ser mais fácil do que o difícil. O difícil tem que ficar, ou melhor, o certo tem que ficar mais fácil do que o errado. O errado tem que ficar muito mais difícil do que o certo. Eu me refiro isso agora trazendo para a parte de estudo. Você vai estudar, você senta na mesa para estudar,
O que é o certo? É você pegar um livro para você estudar. O que é o errado? É você pegar o celular para ficar nas redes sociais. Se o celular está ali do seu lado, você vai ter uma tentação muito grande de pegar o celular e dar uma olhadinha no seu Facebook, no seu Instagram. Então o que você faz? Você desliga o seu celular. Você coloca o seu celular lá numa gaveta no seu quarto. E você senta lá na mesa, na sala, na cozinha, longe do seu quarto, longe do seu celular. Aí você está estudando, está lendo. Aí deu aquela vontade de você ver o seu WhatsApp, deu uma vontade de você ver o seu Instagram, o celular não está ali na mesa. Você vai ter que levantar, vai ter que ir até o quarto, abrir a gaveta, pegar o celular, ligar o celular. Ou seja, aquilo que é errado ficou um pouco mais difícil. Então você vai acabar fazendo o que é o certo, porque é mais fácil você ficar ali e continuar os seus estudos. Então essa é a primeira técnica, para eu conseguir superar aquela preguiça que eu tenho de estar estudando. A segunda técnica é tomar decisão apenas uma vez, ou seja, atrapalha muito, né? A questão da concentração, ela é muito atrapalhada pela dúvida. Então, por exemplo, você está ali na mesa, você não fez a primeira regra, você deixou o seu celular ali do lado do livro onde você está estudando, da sua apostila, do seu notebook que você está estudando. Aí toca a musiquinha ali do seu celular, que chegou uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai pôr a mão no celular, você fala, não vou pôr a mão no celular, eu vou continuar estudando. Passa 10 segundos, você já tem vontade novamente de pegar aquele celular. Aí você fala, não, eu não vou, ou seja, você já tomou decisão 2 vezes. Aí você passa mais uns 10 segundos, você novamente tem vontade de ver quem que mandou a mensagem. Será que foi minha namorada, meu namorado? Quem que foi que mandou a mensagem? Aí você fala, não vou pegar o celular. Você já tomou decisão pela 3ª vez, a 3ª decisão, ou seja, você ficou em dúvida. Aquela dúvida, ela atrapalha o seu estudo, atrapalha a sua concentração. Então, o que seria mais fácil, você pegar o celular logo e você vê o celular, mas não é isso que você quer, você não pode ver o celular. Então, tomar decisão apenas uma vez, não vai, desliga o celular. Se fosse numa situação, por exemplo, eu gosto sempre de falar da comida, você está num restaurante, você foi lá pedir uma salada, um almoço vegano, porque faz parte da sua dieta. Aí a balconista, ela chegou e te deu um pudim, um pedacinho de pudim, e falou, isso aqui é gratuito. É um brinde aqui do nosso estabelecimento. Aí você fica ali comendo a sua salada, comendo a sua alimentação saudável, olhando o pudim. Aí você toma uma decisão. Não vou comer o pudim. Passa alguns segundos, você novamente volta a ter que tomar uma outra decisão. Passa mais um tempo, você volta novamente a ter que tomar mais uma decisão. Então tome uma decisão apenas uma vez. Quando a pessoa vier te entregar o doce, fala, não quero. Muito obrigado. Ela insiste que é de graça, é um brinde. Fala, não quero, por favor. E aí você tomou a decisão apenas uma vez. Passou 10 minutos, você não vai ter que tomar essa decisão novamente. Passou alguns segundos, você não vai precisar tomar essa decisão novamente. Então isso é a segunda técnica para eu superar a minha dificuldade, a minha preguiça em estar estudando. A terceira técnica muito importante é comemorar as pequenas vitórias. Por quê? Porque isso produz dopamina, produz serotonina, que são hormônios da felicidade. Então eu divido as minhas grandes tarefas em pequenos pedaços. Então eu vou estudar legislação. Hoje é o dia de eu estudar legislação. Eu não estudo toda a legislação para depois eu comemorar, falar, nossa, eu consegui estudar legislação. Não, eu divido partes por partes, lei por lei. Eu li uma primeira lei, ou se for uma lei muito grande, por exemplo, LDB, eu divido ela por partes. Eu li o primeiro capítulo, eu comemoro, levanto, né? Levanto os braços para cima, comemoro. Se estiver sozinho, você pode até bater palma, pular. Você comemora que você conseguiu, você superou aquela dificuldade. Isso faz com que o seu organismo produza os hormônios da felicidade, dopamina, serotonina. Isso vai te motivar, isso vai te dar um entusiasmo, o seu organismo vai ficar querendo mais. Seu organismo, ele vicia nesses hormônios da felicidade e ele vai querer mais. Para querer mais, ele vai te estimular a estudar, para que você, estudando mais um pouco, você comemore novamente, você se sinta novamente um vencedor, um vitorioso. Isso vai te produzir mais esse tipo de hormônio. Então, é importante comemorar as vitórias.
Motivação. Os hormônios da felicidade, de certa forma, eles te ajudam com a motivação, mas também a motivação ela tem que partir também de você. Ou seja, como que eu consigo a motivação? Nós temos duas formas. A motivação ela é ou para buscar um prazer ou para evitar uma dor. Então, vocês podem pensar assim, bom, eu preciso passar nesse concurso porque vai ser um prazer eu ser um secretário de escola. Nossa, vai ser uma felicidade muito grande. Vai ser um prazer muito grande para mim se eu passar nesse concurso aqui que eu estou fazendo para professor, vou ser professor efetivo, não vou mais trabalhar de professor eventual, né? Ou eu terminei a faculdade agora, já vou passar no concurso, vou ser um professor efetivo na rede municipal de Sorocaba, ou eu estou há muito tempo como professor, agora eu quero para um cargo de suporte pedagógico, quero ser diretor, quero ser orientador pedagógico. Então essa é uma motivação, é a busca por um prazer. Ou então você pode usar como motivação a busca para evitar uma dor. Nossa, eu estou há muito tempo desempregado, está difícil, a situação complicada, porque eu estou desempregado. Então, a minha motivação para estudar é qual? É superar essa dor, superar essa dificuldade que eu enfrento diariamente. Ou se eu tenho dificuldade, eu trabalhei muito tempo como professor eventual, né? E aí eu tinha aquela dificuldade, né? Eu sou professor eventual, isso é difícil, eu preciso superar essa dificuldade, eu preciso superar essa dor. Então essa pode entrar como motivação para eu deixar de ser professor eventual e eu me efetivar e passar a ser um professor efetivo. Isso para todos os cargos. Então sempre buscar o que te motiva a esse concurso. Qual a motivação? É o salário? É a estabilidade no emprego? Então procure o motivo, ou o que vai te dar prazer se você passar no concurso, ou passando no concurso vai evitar uma dor, vai fazer com que você supere uma dificuldade que você tem hoje. Pense nisso, reflita sobre isso e faça a opção correta, e isso vai servir para te motivar. Sexto e último, não colocar a culpa nos outros. Ah, eu não estudei, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. Não, é exatamente o contrário. É exatamente por não ter dinheiro que eu vou estudar. Ah, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Não, é exatamente o contrário. Por eu não ter tempo que eu vou estudar. Porque eu estudando, eu vou ter mais tempo. Porque hoje eu trabalho muito, eu trabalho 12 horas, 14 horas por dia, eu não tenho tempo. Então é por causa disso que eu vou estudar, eu vou passar no concurso, eu vou ter uma jornada de trabalho menor, eu vou passar a ter tempo. Então sempre não colocar a culpa nas situações, e sim assumir para você essa responsabilidade e tentar utilizar o concurso, utilizar o estudo para superar as dificuldades que você enfrenta hoje no seu dia a dia. Vamos voltar ao estudo. Falamos aqui um pouco sobre motivação, sobre como superar a preguiça, as dificuldades, a falta de hábito de estudo. Agora vamos voltar ao estudo. É muito importante o que eu chamo de estudo ativo. O que é o estudo ativo? Nós aprendemos 10% do que nós lemos. Nós aprendemos 20% do que nós escutamos. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É o psiquiatra aqui americano, o Sr. William, que nasceu em 1925, faleceu agora em 2013. 30% do que nós vemos, 50% do que nós vemos e escutamos, 70% do que discutimos, 80% do que experienciamos e 95% do que estudamos para os outros. William Glasser. Ou seja, como que nós mais aprendemos? Nós mais aprendemos quando nós ensinamos para os outros. Sendo assim, o estudo ativo ele diz o quê? Que não basta apenas ler. Só ler não é suficiente. Lógico, é bom, é importante, mas não basta só ler. Eu preciso identificar os conceitos daquilo que eu estou lendo. Eu preciso questionar o que eu estou lendo. Como que eu questiono o que eu estou lendo? Assim que eu estiver lendo algo, eu pergunto para o livro, pergunto para a legislação. Por quê?
Por que que é desse jeito? Aí eu tento responder essa pergunta. Por que que funciona dessa maneira? Quando que isso surgiu? Quando que isso foi criado? Como que isso foi criado? Uma legislação, por exemplo, o ECA. Por que que tem o ECA? Estou falando do ECA porque é um conteúdo aqui que todos os cargos vão estar estudando. Por que que tem o ECA? O ECA ele visa garantir os direitos. Mas por quê? As crianças já não têm direito? Não tem? Então pesquisa o porquê. Por que que foi criado? Quando que foi criado? Foi criado na época de Dom Pedro? Foi criado por Getúlio Vargas? Não. Qual o ano que foi criado? Qual o contexto? E como que foi criado? Foi o presidente que criou? Foram os deputados? Foi a população aquelas pessoas que defendiam na sociedade os direitos das crianças e que fizeram, de certa forma, uma pressão para que fosse aprovado ou não? E para quê? Para que tem essa lei? Ela serve para alguma coisa? Ela ajuda? Ela atrapalha? Mas não tente responder essas perguntas com base em conversas de WhatsApp, com base em youtubers que não têm informação adequada. Então tente pesquisar sobre esses assuntos, tente entender de fato as respostas para essas perguntas, né? Tente buscar uma fonte confiável. Outra coisa muito importante no estudo ativo, eu preciso fazer resumos. Vou resumir, eu vou estudar e vou resumir. Não só resumir. No estudo ativo você resume respondendo as perguntas, aquelas perguntinhas do slide anterior. Por quê? Quando? Como? Para quê? Então eu li um livro, eu vou ler um livro, eu leio um capítulo de um livro, eu paro e eu faço um resumo. Lembrando, resumo não é copiar e colar. Então eu vou fazer um resumo, eu vou fazer esse resumo respondendo a essas perguntas. E eu posso, nesse resumo, fazer subtítulos. Então eu não preciso, um livro tem 5 capítulos, eu vou fazer um resumo com 5 subtítulos. Não, eu posso ler o primeiro título e eu faço um resumo com alguns subtítulos. Eu divido esse primeiro capítulo em algumas partes, sempre procurando responder as perguntas. E lembrando mais uma vez que resumo não é copiar e colar. Não adianta eu ler o livro, deixar o livro ali do lado, leio um parágrafo, escrevo, leio outro parágrafo, vou copiando partes. Não, eu preciso ler, depois que eu ler, eu fecho o livro e eu vou escrever sobre aquilo que eu li. Se eu não conseguir escrever sobre aquilo que eu li, é porque eu não entendi, então eu preciso ler novamente. O que é importante também no estudo ativo? Tem um método Feynman, que ele diz o seguinte: reveja os resumos quando encerrar o tema e continue revendo periodicamente. Aí ele tem aqui uma tabelinha. Tem uma tabelinha de como fazer esse... Deixa eu achar aqui a tabelinha. Bom, logo eu acho a tabelinha. Mas a importância é qual? Eu fiz o resumo, passando determinado tempo, eu continuo revendo esse resumo, eu continuo leio o próprio resumo que eu escrevi, passou um determinado tempo, eu revejo novamente aquele resumo. Então vamos lá, estudo ativo. Estudo, escrever como se estivesse explicando para uma pessoa. 3. Se tiver algum tópico que você não esteja conseguindo explicar, você volte e estude até saber explicar. Então, na hora de fazer aquele resumo, você precisa escrever como se você estivesse explicando para alguém. Então, você fez o primeiro estudo, primeira parte, fez o estudo, leu. Segundo, você vai fazer o resumo, você escreve como se estivesse explicando. Se você não conseguir explicar, não conseguir escrever, você precisa voltar e ler novamente até você saber explicar. Os resumos é muito importante que você faça isso à mão. Saiu uma pesquisa aqui na Super Interessante, na revista. Quer aprender alguma coisa? Anote à mão. Cientistas da Noruega constataram que quem escreve uma informação à mão se lembra mais dela do que se tivesse apenas digitado. A explicação é que
escrita manual demanda mais esforço e concentração do cérebro, favorecendo o processo de aprendizagem. Então muitas vezes a gente quer ser muito tecnológico, não tenho mais caderno, eu não vou fazer anotações, é tudo no celular, tudo no tablet, tudo no notebook. Isso obviamente que é bom, mas a tecnologia ela ainda não substitui tudo. Então é muito importante ter lá um caderninho. Eu, quando vou estudar, eu tenho um caderninho onde eu faço anotação, onde eu escrevo, né, com a própria mão, né, como está dizendo aqui na pesquisa, anote à mão, porque aquilo de certa forma vai fazendo com que você vá refletindo sobre aquilo que você está escrevendo. Outro detalhe, estudar é entrada de informações, só que o concurso é saída de informações. Então quando você lê, quando você estuda, você está adquirindo conhecimento. Só que na hora do concurso, na hora da prova, você não vai adquirir conhecimento, você vai ter que externar os seus conhecimentos. Então por isso, o que eu preciso? Eu preciso aplicar o que eu estou estudando. Eu não posso simplesmente ficar lendo, simplesmente entrando informações, mas eu não fazendo a saída das informações, a saída do conhecimento. Então eu preciso comparar conhecimentos, eu li uma determinada lei, eu li a LDB, por exemplo, eu comparo ela com a Constituição, eu li a Constituição, eu comparo alguns artigos da Constituição com alguns artigos do ECA, por exemplo, eu tento aplicar aquilo no mundo real. Então não adianta eu ler o ECA, e, por exemplo, no dia a dia eu ter uma atitude que seja atitude não recomendada pelo ECA, eu me refiro com relação às crianças. Então eu preciso tentar aplicar no dia a dia aquilo que eu estou estudando. Estudei matemática, estou estudando matemática, eu tenho que aplicar no dia a dia aqueles conhecimentos que eu estou adquirindo, aquela entrada de informações de matemática, eu preciso fazer com que aquelas informações saiam no dia a dia, onde eu enfrento várias situações matemáticas no dia. A mesma coisa português. Eu estudo uma série de regras ortográficas, mas depois, quando eu vou falar ou quando eu vou escrever, eu escrevo errado. Ah, mas eu escrevo no celular errado, aí o corretor corrige, muitas vezes o corretor não corrige, você passa vergonha. Então procure escrever uma mensagem no WhatsApp, antes de enviar a mensagem você lê para saber se não está errado. Aproveite e use aquele conhecimento, as regras ortográficas que você está estudando em português, você utilize naquela postagem que você vai fazer no Facebook, você utilize as regras, escreva da maneira correta. Está estudando, está aprendendo, aplique esse conhecimento no mundo real. Por quê? Porque a partir do momento que você vai aplicar o conhecimento no mundo real, você vai estar estudando, você vai continuar estudando. E melhor do que estudando, você vai estar fazendo a saída de informações, que é exatamente o que é cobrado no dia da prova do concurso. Treine em casa. Faça provas e concursos antigos. Nós vamos enviar para vocês várias provas para vocês estarem fazendo. Só que, no entanto, não basta simplesmente eu vou fazer um concurso, eu vou fazer uma prova, melhor dizendo, né, que aconteceu no concurso o ano passado. Então eu pego uma prova, tem 40 questões. Aí hoje eu faço 5, amanhã eu faço mais 5, aí depois da manhã eu não faço nada, no outro dia eu pego lá, faço mais umas 4, 5 questões. Não, eu preciso simular a prova do mais próximo possível do real, inclusive a cadeira. Eu não vou fazer uma prova do concurso deitado na cama, deitado no sofá, conversando com a minha mãe, conversando com meu marido, com minha esposa, conversando com os filhos, não. Eu me isolo. Qual é o tempo da prova? São 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas e meia. Então eu me isolo num lugar, eu sento numa cadeira, deixo a prova em cima da mesa e eu faço a prova inteira. Não levanto para ir no banheiro, não levanto para beber água. Se eu tiver que beber água, eu já deixo a água junto comigo ali, já deixo a garrafinha, já deixo o copo de água. Ou seja, eu simulo a situação que eu vou encontrar no dia do concurso. Aí você aproveita para administrar o tempo da prova também. Estávamos falando que o estudo ativo, ele te incentiva a fazer a saída de informação, ou seja, eu estudei, na hora do estudo eu estou
é a entrada de informações, entrada de conhecimento, na hora do concurso é a saída de conhecimento. Então nada melhor para essa saída de conhecimento do que dar aulas. Então dê aulas, envolva a família no estudo, dê aula para sua família. Então você estudou lá algo sobre matemática, reúna lá o filho, o marido, a esposa, namorado, namorada, mãe, tio, qualquer pessoa, fala, senta aí, vamos fazer, eu vou dar uma aula para você. Você sabe porcentagem? Ah, não sabe. Tá, eu tenho um salário, ganho R$1.000 no salário, R$1.500, aí eu tenho um reajuste de 5,5%. Quanto que eu vou passar a ganhar? Aí a pessoa não vai saber fazer, muito provavelmente. Ela vai querer pegar uma calculadora. Fala, não, sem calculadora, vamos fazer sem calculadora. Ensine ela a fazer. Aquilo que você aprendeu, você ensina. Dê aulas sobre aquele conhecimento que você está adquirindo. Aquilo vai reforçar. A partir do momento que você está dando aula, você não está perdendo tempo, você também está estudando. Você está treinando a saída de informações. Ah, mas não tem ninguém em casa que eu possa ensinar. Então grave um vídeo. Coloque o celular ali na frente, grave um vídeo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, explicando o assunto. Ah, eu li a Constituição, os direitos e deveres individuais e coletivos. Quais são os direitos e os deveres individuais e coletivos? Dê uma aula, explique ali para o vídeo. Aí você grava o vídeo de alguns minutos, depois você assiste o vídeo. Se você não se der por satisfeito, você estuda mais e procure estar em condições de dar uma boa aula. Isso demonstra que você aprendeu aquilo que você estava estudando. Outro detalhe, muito importante, estudar por repetição. O que é estudar por repetição? Não é decorar, não significa que eu vou memorizar. Mas, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, se eu perguntar para você, Proclamação da República foi em 15 de novembro de que ano? De 1889, mas é possível que você não tenha acertado. Agora, se eu falar atirei o pau no, você vai responder que é gato. Como que foi isso? Você ficou decorando esse atirei o pau no gato? Não, você não decorou, mas você repetiu isso por muitas vezes, incontáveis vezes. Isso é repetição, você aprendeu por repetição. A primeira vez que você ouviu, provavelmente você não memorizou. Com o passar do tempo, você foi memorizando. Eu sei que a Proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889. Por quê? Porque eu estudei História, sou formado em História e eu li vários livros que citam esse acontecimento, esse fato histórico. Então, memorizei a data, porque eu repeti isso várias vezes, mas não fiquei ali decorando, né? Quando foi a Proclamação da República? Foi em 15 de novembro de 1889. Quando foi a Proclamação da República? Foi em 15 de novembro de 1889. Não fiquei fazendo esse exercício de decorar. Eu aprendi com a repetição de estudar várias vezes o mesmo tema. Estudo por repetição. Como que eu faço esse estudo por repetição? Falei lá atrás, né, que eu queria a tabelinha aqui de dias, chegamos nela. Como que eu faço esse estudo por repetição? Eu estudei hoje. Hoje eu aprendi. Estudei hoje regra de 3 em matemática. Ou então, para quem não vai cair matemática no concurso, vamos lá, estudei a Constituição Federal. Direitos e deveres individuais e coletivos. Aprendi hoje. Hoje eu li, aprendi, legal, estou sabendo. Daqui 24 horas eu revejo, eu reviso. Como que eu faço essa revisão? Eu vou ler novamente todos os artigos lá todos os parágrafos do artigo 5º da Constituição? Não, eu vou apenas ler o meu resumo. Então eu li a Constituição, eu anotei o que é mais importante, aí eu leio o meu resumo. Dali uma semana eu leio novamente o meu resumo. E dali um mês eu leio novamente o meu resumo. Ou seja, eu estudei Constituição hoje, amanhã, na próxima semana e no próximo mês. Eu estudei 4 vezes. Eu repeti o estudo por 4 vezes, lendo o meu resumo. Então, lembrando das outras regras, eu li o livro, eu li a lei, hoje eu faço um resumo, respondendo aquelas perguntas, né? Por quê, como, quando, faço o resumo, eu tento explicar aquele
aquele resumo, aquele que eu aprendi, que eu vou estar resumindo, eu faço o resumo como se eu estivesse explicando, dando aula. Dali 24 horas eu leio novamente aquele resumo, faço uma revisão, dali uma semana e novamente dali um mês. Eu posso utilizar esse resumo na hora das aulas, inclusive, né? Eu vou dar aula para alguém da minha família, vou explicar aquele assunto que eu aprendi, eu utilizo esse meu resumo. Algo muito importante, estudar o edital, saber as regras da prova, as regras do concurso. O edital não é nada mais do que isso, do que as regras da prova. Então eu preciso ler de forma detalhada o edital. Eu preciso saber, por exemplo, quais as atribuições do meu cargo. Eu vou ser secretário de escola, vou ser auxiliar de educação, vou ser o orientador pedagógico. Quais as atribuições, o que eu vou fazer? Preciso saber, na prova, quantas questões terão na prova. Preciso saber quais as regras de pontuação. Quantos pontos vale cada questão? Eu preciso saber de quantos pontos eu preciso para ser aprovado. Eu preciso saber qual é o tempo da prova. Senão eu chego lá na prova achando que vai ser 4 horas de prova, é só 2 horas. Ou eu chego lá achando que vai ser 2 horas, é 4. Eu preciso saber quantas questões serão. Vai ser quantas? 40 questões? 60, 50? Tudo isso está no edital. Então eu preciso ler o edital na íntegra e compreender o edital. Quem é professor, os cargos de suporte pedagógico, tem os títulos, pontuação de títulos. Quanto vale essa pontuação de títulos? Quantos pontos eu vou ganhar tendo mestrado, tendo pós-graduação, tendo doutorado? Isso tudo eu encontro no edital. Então é muito importante conhecer o edital. Importante também conhecer a empresa que vai ser responsável pela prova. No caso aqui de Sorocaba é a VUNESP. Além da VUNESP tem a Fundação Carlos Chaga, tem a Fundação Getúlio Vargas, tem uma série de outras empresas, fundações, que são responsáveis pelo concurso público. De Sorocaba será a VUNESP. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar, nós vamos enviar para vocês várias provas da VUNESP, mas além das provas que nós enviarmos, vocês podem também pesquisar, podem procurar outras, fazer essas provas, simular um ambiente de concurso. Quem já fez já sabe como é, quem nunca fez concurso vai sentar numa mesa, sentar numa cadeira, colocar a prova em cima da mesa, colocar uma garrafinha de água e fazer a prova. Qual é o tempo de prova? 2 horas, não vai sair dali enquanto não der as 2 horas. É 3 horas, não vai sair dali enquanto não der as 3 horas. Vai desligar o celular, não vai ter nenhuma motivação para atrapalhar o seu estudo. Aí você vai estar fazendo a prova e conhecendo a banca, conhecendo como que eles trabalham, como que eles formulam as perguntas. Próxima parte. Próximo vídeo será técnicas de estudo, parte 2, que é a participação em concursos. Como que eu vou me comportar alguns dias antes e principalmente no dia da prova, na hora da prova, como deve ser o meu comportamento. Até lá!